Abre em Isaías 43. Eu espero que essa mensagem de alguma forma te abençoe. E vão para cima. Fizeram até uma figurinha minha com o dedo para cima, escrito e vão para cima. Se fosse em outra época eu dizia assim: vocês estão zombando do pastor. Agora eu estou gostando da coisa. É que nem apelido, né, gente? Se você se implicar com o apelido, você já sabe, né? Aí é que ele pega. Você tem que fazer que não está acontecendo nada. Aí vai de boa. Mas eu gostei do bonequinho, achei massa. Vai para cima. Vamos para cima. Isaías 43, 18 e 19. Eu vi que o pessoal da mídia estava numa reunião ali, né? Qual versículo que seria? Aleluias. Olha, gente, eu gosto tanto disso. Vocês não têm noção. Não vos lembreis das coisas passadas. Poderíamos parar por aqui, mas Deus sempre chega com uma voadora na gente. Opa, volta lá, filho. Nem considereis as antigas. Então pensa comigo numa coisa. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: não vos lembreis das coisas passadas. Tem um porquê aí. Sim ou não? Quem já estava no primeiro culto já está com a colinha na ponta da língua, né? Tem um pessoal fominha aqui, irmãos. Eu queria falar para vocês, eles vêm nos 2 cultos. Se tiver 3, eles vêm nos 3. Entendeu? Aí eu fico falando os textos, eles já terminam. Parece que eles entram naquele negócio de decorar, sabe? Nem vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Desapega. Você precisa olhar para frente, não fique mais olhando para trás. Mas aí tem uma coisa bacana quando a gente decide viver o novo de novo. Verso 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Sinal que tinha trevas no ambiente. Aí quando a gente decide viver o que Deus tem para nós, é na luz, é em luz, é debaixo da presença, é debaixo da grandeza dele. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Digo, meu Deus, acende essa luz. Ele coloca um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aperta os cintos aí, gente. Só não vale quebrar as cadeiras. Não sei quem me falou assim: se eu tivesse já tinha quebrado umas 4 cadeiras. Eu falo, misericórdia. Vai de leve, né? Queridos, eu fico impressionado com a palavra de Deus. Porque hoje no primeiro culto, quando nós falávamos a respeito desse tema, falamos o poder de recomeçar, de nós começarmos algo novo na nossa vida. Muitas pessoas não conseguem viver um recomeço. O recomeço é uma das coisas mais difíceis. Porque quando você nunca experimentou algo, quando você nunca construiu nada, é fácil empreender. Qualquer coisa que você empreende, que você constrói, que você começa, é mais simples, é desafiador, você confia mais, não é verdade? Você se doa mais, você se entrega mais, você, entra num ambiente que você tem na sua mente construído que tudo vai dar certo. Mas a verdade é uma só, que a vida, ela nos prepara determinados obstáculos. A vida, ela muitas vezes, ela promove um caminho em que nós vamos ser lapidados nesse caminho, em que os acontecimentos, sejam através de nós ou através de outras pessoas, de momentos na nossa vida, muitas vezes nós não conseguimos compreender o que acontece quando nós perdemos a nossa referência, quando nós perdemos aquilo que é segurança para nós. Quando às vezes nós somos ofendidos, machucados, e eu digo, o pior ferimento, queridos, é quando vem de casa.
O pior ferimento é quando vem da igreja. O pior ferimento é quando vem de pessoas que você ama, confia, pessoas que você se doa, se dá, se abre, se torna uma pessoa que não há reservas em você. Porque é uma dádiva de Deus nós acreditarmos nas pessoas. Sabe, a pastora sempre fala para mim, olha, dá uma freada, dá uma segurada de vez em quando, porque, sabe, eu me dou demais, eu acredito demais, eu não sei, sabe, um tempo na minha vida eu decidi que eu não queria mais acreditar, e Deus me deu uma grande lição, e eu entendi a minha missão, sabe, é confiar nas pessoas, é acreditar no potencial delas, é me relacionar, é proporcionar, sabe, um ambiente de crescimento, de construção. E o que muitas vezes me pega é que as pessoas nem sempre carregam no coração delas gratidão. Às vezes nós somos recompensados da maneira mais dolorosa, doída possível. E quando nós estamos feridos, quando nós estamos perdidos, quando o nosso referencial é tirado de nós, quando nós perdemos muitas vezes o trilho, nós paramos. Nós simplesmente não conseguimos seguir em frente. Não que a gente não saiba, não que a gente não entenda o que tem que fazer, como tem que fazer, mas às vezes nós não conseguimos viver algo novo na nossa vida, recomeçar. Sabe, o recomeço é um presente de Deus para nós. Recomeçar a vida, recomeçar os sonhos, sabe, os recomeços são preciosos. Sabe, você poder se levantar, você poder entender que Deus, Ele está te dando uma grande oportunidade. E eu quero falar um pouco sobre isto, né? Muitas vezes nós vamos estar entendendo que a estrutura que muitos colocaram, um ponto final na nossa vida, o Senhor vem e coloca uma vírgula. E esta vírgula está dizendo que a história não termina ali, que a frase não termina ali, a escrita não termina ali, mas vai haver uma continuidade. E eu quero que eu e você, nós possamos ter esta continuidade debaixo do propósito e dos planos de Deus para a nossa vida. Não importa as coisas que de fato aconteceram ou como marcaram a nossa vida. Eu quero dizer para você nesta noite que há um recomeço de Deus para todos nós. Há uma palavra do céu para nós nesses dias. E eu vou me levantar todas as vezes que forem necessárias para viver o novo de Deus, para recomeçar a minha história de novo. Porque eu sei que quem não quer isso são aqueles que não me amam. Os que não querem isso são aqueles que sentem inveja, aqueles que não acreditam no meu potencial, no seu potencial. Mas nós servimos um Deus que nos ama. Nós servimos um Deus que é onipresente. Ele está presente em todo o tempo na nossa história. Ele não nos abandonou. Ele não nos deixará frustrado. Ele não nos deixará sem um caminho no deserto. Nós precisamos crer que é chegado o tempo de vivermos um novo recomeço. Começarmos algo completamente novo. Queridos, eu quero falar sobre 3 coisas a princípios que me motiva muito a crer nisso. Sabe, Josué capítulo 1, versículo 1 ao 2 revela um momento em que Deus chega para Josué e diz para ele: levanta-te. Por que Deus disse levanta-te aquele homem? Porque a vida de Josué estava vivendo um grande conflito, ele estava perdido. Ele foi uma pessoa que sempre se colocou debaixo de autoridade. Ele tinha Moisés como uma referência, um mentor, um líder, um pai, um amigo. Alguém que era a voz de Deus para aqueles dias. Alguém que ele não mediu esforços de servir. Sabe, no coração de Josué, ele nunca teve no seu coração o desejo de ser Moisés, de ser o líder. Mas ele tinha um amor de trabalhar, de servir, de fazer. Mas o que acontece? Moisés é tirado e agora Josué, ele é colocado no lugar de Moisés.
E ele está sentado, e ele está confuso, ele está sem segurança, ele está se sentindo perdido, porque ele pensa: como eu vou conduzir, como eu vou levar esse povo na promessa, levá-los aonde Deus determinou? Eu não me sinto capaz, eu não me sinto preparado, eu não estou pronto. Como que Deus me tira a referência nessa hora? Era ele a pessoa certa para levar. O que eu faço? Ele estava completamente perdido dentro dele. Ele não sabia como lidar com a situação. Então Deus vem e diz: levanta-te. No momento em que o Senhor diz levanta-te, o Senhor começa a afirmar na vida de Josué que assim como ele tinha sido com Moisés, o Senhor também seria com ele. Que o Senhor não iria desampará-lo, que o Senhor não iria deixá-lo confundido, mas havia uma palavra gerada sobre a vida dele. Esse é o momento que eu entendo que Deus estava dizendo: olha, tudo que está por vir é muito grande, tudo que está para acontecer é algo ainda mais intenso. Você não se sente capaz, talvez você se sinta perdido, mas o detalhe é o seguinte: eu estarei contigo, eu vou estar contigo. E sabe o que acontece nesse momento? Eu olho o Senhor, para muitos de nós precisamos entender que coisas dentro de nós estão caídas, estão prostradas. Parece que nós não conseguimos mais ser a pessoa que Deus determinou, sonhou, projetou, determinou, porque coisas aconteceram na nossa vida. Coisas fizeram, pessoas nos colocaram num lugar em que nós ficamos frustrados, nos sentimos incapazes, perdidos. Sabe, e olhar para recomeçar parece algo tão difícil, tão distante. Como que eu posso viver um recomeço? Se as pessoas que eu mais amava me traíram, se as pessoas que eu mais tinha como uma fortaleza, uma segurança, um apoio, essas pessoas simplesmente já não estão mais aqui, como eu vou seguir em frente? Como que eu vou conseguir fazer história? Como é que eu vou viver os planos de Deus? Eu não consigo. Sabe, muitas vezes nós estamos completamente, atrelados a situações que aconteceram na nossa vida, coisas que nos paralisam, coisas que nos impedem de caminharmos, de irmos em direção ao que Deus tem para nós. E Deus disse a Josué: levanta-te. Esse se levantar, o levantar-se que Deus estava pedindo, era para que ele saísse do estado que ele estava, do jeito que ele estava se sentindo. Porque se ele valorizasse o que ele não tinha, ele não iria ter o que Deus estava lhe entregando. Ele estava apegado a coisas que simplesmente já não faziam mais parte do seu presente, já estavam no passado, já estava perdido. E muitas vezes, queridos, nós não conseguimos seguir em frente, porque o passado nos impede, porque as coisas que aconteceram nos marcaram, e parece que nos marcaram para a vida toda. E sabe o que Deus está dizendo? Há mais para acontecer na sua vida, há uma história para ser escrita, há algo melhor para ser vivido. Dias melhores estão chegando, um novo tempo está sendo declarado, e nós estamos prostrados, caídos, pensando: como será a minha vida? E Deus está dizendo para nós: o que aconteceu, nós não podemos fazer mais nada nesse momento, mas nós podemos fazer uma coisa agora. Nós podemos nos levantar e entender que o Deus a quem nós servimos não falhou e não falhará na nossa vida. Ele está dizendo para aqueles que acreditam que Ele é um Deus presente. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos simplesmente querendo que as coisas mudem, mas elas não vão mudar, porque a mudança não está nas coisas, a mudança está em nós. A mudança está na minha vida. Nós precisamos nos levantar todos os dias, porque todos os dias o inimigo tenta nos derrubar. Sabe, é muito mais difícil você tentar viver algo novo trazendo todo um passado preso a você. Sabe, hoje é tempo de nós olharmos para dentro de nós e entendermos o que Deus quer fazer não é e não será parecido com o que a gente já viveu. Nós vamos viver algo completamente novo da parte de Deus. Sabe, eu quero que você diga para você mesmo, coloque a mão sobre a sua cabeça, diga: Deus, eu preciso viver
algo novo na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Sabe, queridos, então esta é a primeira coisa que nós temos que entender. Nós precisamos nos levantar. O propósito de Deus é fazer com que a gente saia do estado que nós estamos. Aquilo que nos trava, aquilo que nos impede, aquilo que nos envergonha, o sentimento de incapacidade, de impotência, sabe, não entender como que eu vou avançar, como é que eu vou viver isso. A grande verdade é que Deus, Ele já tem toda uma história preparada, já havia para Josué. É interessante quando você vê mais para frente, Deus chega para Josué e fala assim: Josué, você já é velho, e ainda existe muito a ser conquistado. Sabe, nesse momento a gente vê um homem que está prostrado, inseguro, incerto. O que eu faço? Como vai ser? Não sei como será. Agora mais para frente você vê Deus dizendo para ele: você já é velho, você já está no fim dos seus dias e ainda há muito para ser conquistado. Sabe que isso representa? Que Josué se levantou. Sabe que isso representa que ele decidiu recomeçar, ele decidiu crer na palavra de Deus para a sua vida, e ele se tornou um conquistador. Todos os dias ele estava conquistando coisas novas em Deus. Envelheceu e Deus disse: ainda mais para ser conquistado. Sabe, Deus tem um caminho para nós no deserto. Deus tem um caminho preparado para mim e para você. Tem gente que entra nesse deserto e nunca mais sai. Tem gente que diz assim: minha vida nunca mais foi a mesma, eu nunca mais consegui ser um instrumento nas mãos de Deus, eu nunca mais consegui ser feliz. Queridos, deixa eu te falar uma coisa: o Senhor a quem nós servimos está dizendo: esquece. Para de valorizar o que você não tem e passe a valorizar o que Deus está te dando. Não valorize as coisas que já não estão no poder das suas mãos. Você não pode mudar isso, mas o Senhor está dizendo: esquece. Porque quando nós decidimos largar isso, sabe o que acontece? O Senhor está dizendo: eu trarei a luz. Porque eu creio que uma pessoa que não consegue romper, ela está em trevas. Uma pessoa que não consegue viver a felicidade de novo, recomeçar de novo, ela está vivendo na escuridão. Mas quando nós decidimos esquecer, quando nós esquecemos as coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração, abandona isso, não pense mais isso, não viva mais debaixo disso. Sabe o que acontece? A luz do Senhor brilha. E Ele diz: não percebeu ainda que está diferente? Sabe, eu porei um caminho no deserto. Caminho para mim no deserto é algo glorioso, porque pessoas entram no deserto e morrem, não conseguem sair de lá. Mas quando Deus faz o caminho, Ele é o caminho. Quando Ele faz o caminho, Ele é o caminho. Quando Ele faz o caminho, nós vamos entrar e nós vamos sair deste vale, desse deserto, porque Ele prepara um caminho para cada um de nós. A segunda coisa que nós precisamos entender, que para recomeçar, nós não podemos de forma alguma, queridos, estar simplesmente adiando as coisas, fugindo das coisas. É encarar os problemas. Sabe, uma das coisas que o Senhor traz na vida de Josué é que ele tinha que enfrentar o que ele estava evitando enfrentar. Ele precisava viver um momento de dependência de Deus. Sabe, quando nós estamos diante de coisas, a gente quer simplesmente não se incomodar com aquilo. A gente está tão machucado, foi tão machucado, a gente já está tão saturado daquilo, que a gente, sabe, entrega de mão beijada, que a gente simplesmente vai dizer: não vou mais lutar por isso. Aí eu já não vou mais me impor nisso. Aí eu já não vou mais falar o que eu sinto. Aí eu já não vou mais, sabe, dizer para as pessoas que aquilo me incomoda. É bem isso que o diabo quer. É bem isso que as pessoas que não amam e não têm prazer na sua vida querem. Esse é o plano oposto de Deus, porque o diabo tem um plano, Deus tem um plano, e o diabo quer fazer um plano paralelo, um plano em que nós não vamos mais lutar por aquilo que nós acreditamos, um plano em que nós simplesmente vamos entender: o que adianta tentar de novo? O que adianta recomeçar se todas as vezes que eu tentei, as coisas me machucaram ainda mais? Deixa eu te falar, quando você decide obedecer,
A Bíblia diz que a obediência quebra maldições. A Bíblia diz que quando nós decidimos ouvir a voz de Deus e recomeçar, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é resolver, é encarar os problemas que estão por vir. Deus vai te capacitar, Deus vai estar contigo, e eu tenho certeza absoluta, você precisa estar numa posição, a mesma que estava Moisés, quando eles precisaram sair do Egito, depois de muita briga, depois de muita coisa, ele disse para Faraó: nem uma unha vai ficar nesse lugar, porque tudo que Deus nos prometeu, tudo que Deus gerou, vai com a gente, nada fica nesse lugar. Sabe o que isso representa para nós, queridos? Quando nós nos levantamos, nós vamos ter que enfrentar o que nós não queremos enfrentar. O caminho do recomeço é confrontar aquilo que um dia nos confrontou, é olho no olho. Você entendeu? É perceber, queridos, que você está prestes a entrar num novo ambiente. E eu gosto muito daquela canção que diz assim: num ambiente de glória. O que Deus está nos projetando, nós vamos entrar num novo ambiente. Sabe, confrontar os problemas, se levantar. Você hoje é a pessoa que melhor conhece suas limitações, suas dores. Você sabe o que dói aí dentro. Você sabe o que foi feito. Você sabe as suas frustrações, suas vergonhas. Mas quer saber? Quando você se levanta, quando você decide ouvir a voz de Deus, o Senhor vai te empurrar exatamente ao lugar que você precisa encarar isso. Você vai precisar tomar decisões neste ambiente. E este é o lugar que eu digo para você: encare os problemas. Saiba que o que você é, sabe, talvez não é suficiente para resolver aquilo, mas eu posso te dizer, quem habita em você é maior que os problemas. Aquele que se move em você tem o poder de solucionar os problemas. Então Ele está esperando que você tome posição e você comece a dizer para você e para tudo que está à sua volta, que você acredita no poder de Deus na sua vida, que você confia que Deus não te desamparou, que você vai se levantar, que você vai conquistar e que algo tremendo está preparado para você. Esse é o tempo de transição que nós estamos tendo. É um tempo em que nós precisamos do seguinte: quais são as coisas que nos desmotivam? Porque quando você se levanta para viver algo novo, o diabo sempre vai causar uma dorzinha para dizer: aí ó, tá vendo? Não muda. Tá vendo? É sempre a mesma coisa. Toda vez que eu tomo posição de viver para Deus, olha aí ó. Toda vez que eu determino, sabe, pegar firme no arado, olha o que acontece. É problema dentro de casa, é problema no serviço, é as pessoas, é morto ressuscitando para me perturbar o juízo, é passado que vem para tentar me condenar. Sabe quando você fica naquele fogo cruzado e Deus está dizendo: enfrenta, encara, porque você vai vencer de uma vez por todas aquilo que um dia foi uma sombra na tua vida. Sabe, o Senhor estava dizendo para Josué: você vai ter que atravessar o Jordão. Você vai ter que deixar esse lugar que você está, e você vai ter que atravessar para o outro lado. Sabe o que isso representa na minha vida e na sua vida? Que desse lado existem coisas que nós estamos apegados. E deixa eu te falar, deixa o passado no passado. Porque você não vai ter um discurso que convença o Espírito Santo. Sabe qual é o discurso que convence o Espírito Santo? Senhor, eu vou tentar de novo. Eu creio. Eu me levanto para vencer em Ti. Agora, se todas as vezes que você fala com alguém, ou você expressa, você traz toda a sua dor, como se Deus não fosse poderoso para mudar a sua história, sabe o que acontece? Josué, você vai ter que atravessar o Jordão. Sabe o que ele faz? Ele reúne a sua casa. Ele diz: olha, não tem mais volta. O caminho de Deus no deserto para nós é um caminho sem volta. Nós não vamos poder levar para esse novo lugar essa história toda. Isso tem que ficar aqui. Quando a gente decidir atravessar este lugar, será uma nova vida do outro lado, na outra margem. O
que vocês querem? Vocês querem continuar vivendo as sentenças do passado? Ou vocês querem viver o novo de Deus? E sabe que ele se reúne e sua casa decide viver uma nova história. Decisões, de novo. E quando ele tem que passar, ele diz para o povo a mesma coisa. Digo, olha gente, nós aqui na minha casa decidimos uma coisa. Nós vamos servir ao Senhor Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que vocês decidem hoje para a vida de vocês? Eu decido, minha casa, nós serviremos ao Senhor. Sabe, naquele momento Josué estava decidido a deixar o passado no passado. Essa é a parte mais difícil para muitos de nós aqui. Porque às vezes nós queremos viver o novo de Deus atrelados a uma coisa que nos diminui. E Deus está dizendo, rompe com isso. Passar o Jordão é romper com um ciclo que não foi tão legal na nossa história. Romper com aquilo. E ele estava dizendo para aquele povo, se vocês hoje decidirem aos deuses dos pais de vocês, é uma escolha, mas nós em casa decidimos servir ao verdadeiro Deus. Nós vamos passar e vamos viver o que Deus tem para nós. Então o que eu quero que nesta hora você entenda, queridos, que atravessar o Jordão é enfrentar muitas coisas. Você não vai levar tudo com você. Às vezes nós queremos, sabe, de alguma forma favorecer, ajudar, sabe, e eu quero dizer uma coisa, o negócio de Deus é contigo. O que Deus tem é com você. Você já deve ter olhado na Bíblia que salvação é o quê? Coletiva ou é individual? Individual. Às vezes nós queremos, porque queremos que as pessoas, elas entendam, que elas vejam, que elas recebam, que elas creiam, que elas mudem de vida, que elas, sabe, vivam uma nova história, que elas vivam a vida que Cristo tem para elas, mas elas não querem, porque tudo que elas estão apegadas é mais precioso, coisas que elas já nem têm mais, é mais importante do que se colocar num caminho de viver algo novo. E aí você está tentando, isso te frustra, porque as pessoas que não conseguem entender, frustram aqueles que tentam, aqueles que compreendem o propósito de Deus. Por isso nesta noite, quando nós decidimos vencer os nossos inimigos, nós temos que entender, esse novo lugar que Deus tem para nós, queridos, não cabe o passado, não cabe as dores, as marcas. Nós temos que entender que de tudo isso, ficam só as cicatrizes. Mas agora estamos vivendo o que? A transição de sair de um nível, de um ciclo, para vivermos um novo ciclo. Aqui começa a nossa história. Aqui começa o novo de Deus para mim e para você. Aqui, queridos, nesse momento em que nós rompemos com as coisas que nos atrelavam a um passado de dor, agora chegou a hora de nós começarmos a viver a manifestação da graça e do favor de Deus na nossa vida. Muitos não crescem, não prosperam, não avançam no reino, porque estão olhando o tempo inteiro para trás. E o Senhor disse a Josué, e Josué disse ao povo: nossa história com o passado termina aqui. Vamos cruzar esse rio, e do outro lado vamos viver o que Deus tem para nós. E sabe como que ele começou? Com a casa dele. Sabe o que isso representa? Começa com você. Começa com a tua história, com a tua fé. Viver um recomeço. Recomeçar exige de nós a disposição de vivermos dependentes de Deus na nossa caminhada. E por último, eu quero encerrar aqui. Uma das coisas que o diabo marca, ele atrela a vida das pessoas: desânimo. O Senhor disse a Josué: tende bom ânimo, bom ânimo, disposição, força, coragem. Encara as coisas de forma diferente, porque quando você vive o recomeço, quando você reconstrói sua história, quando você vive um ambiente em que você pode estar vivendo esse recomeço de Deus, eu posso dizer, é um recomeço, mas não é igual ao que você já viveu.
porque o que Deus está fazendo agora é completamente novo na nossa história. Sabe o que Deus quer? Que você esteja livre aqui, ó. Que você esteja completamente restaurado, porque você não vai viver mais olhando para o passado. Você vai olhar para aquilo que Deus está fazendo agora, amanhã e sempre na sua vida. Mas uma das coisas que realmente para as pessoas é o desânimo. Eu não vou lutar de novo. Eu não vou me sujeitar a isso de novo. Eu não tenho forças para lutar com isso. Eu não consigo. Sabe, eu não consigo. Nós estamos dizendo para Deus que Ele se equivocou com a gente. Nós estamos dizendo para Deus que Deus falhou. Quando Ele olhou para mim, olhou para você e disse: há um recomeço para você. Você quer viver uma nova história? Você quer viver o novo de novo? Eu tenho isso para você. Sabe, o desânimo é uma das coisas que nos impede. Muitas pessoas vêm desmotivadas para a igreja. Vêm para o culto desmotivado. Poderia ter glorificado a Deus, mas não glorificou. Sabe, mas eu não tenho motivo para glorificar, pastor. Você tem. Você tem um Deus que nunca te abandonou. Você tem um Deus que te ama eternamente, incondicionalmente. Seja você certo ou errado, Ele te ama. Ele não te jogou fora, pelo contrário, Ele te colocou na promessa. Ele te habilitou a ser herdeiro do reino. Você tem saúde. Você tem uma oportunidade. Você tem pessoas que te amam à tua volta. E aí a gente chega para o culto porque a gente está passando por lutas. A gente está dizendo o seguinte: eu não tenho forças. Você tem forças. Você tem sim todas as condições para ser uma pessoa que chegue no culto com brilho nos seus olhos. Sabe por quê? Você tem uma promessa de Deus. Você cruzou o Jordão, então agora você vai viver um recomeço na sua vida. Sabe, quem não recomeça, quem não acredita que Deus é capaz de fazer. Porque Deus está fazendo exatamente isso na minha história, na sua história, nessa cidade. Um recomeço. Um recomeço, sabe? Então pessoas que não têm ânimo, elas não têm força, elas não têm reação, elas não têm, sabe, a percepção, elas estão desmotivadas. Olha, Jesus tem uma promessa na tua vida e eles não acreditam. Olha, Deus está abrindo uma porta, eles não conseguem passar por ela, eles não conseguem tomar decisões, e nisso estão perdendo a graça de viver algo novo na sua história. Sabe, por isso o Senhor disse para Josué: tende bom ânimo. Fui com Moisés, serei contigo. Como fui na vida dele, vou ser na tua vida. Ele já não está mais aqui, mas eu continuo com você aqui. Aquela pessoa que você tinha como referência já não está aqui. Aquela pessoa te traiu, aquela pessoa te machucou, te feriu, não importa. Eu estou com você aqui. E esse é o processo de Deus na história de alguém que tem bom ânimo. Sabe o que tem que acontecer? Está doendo? Estou sofrendo ainda, pastor, está difícil. Encha teu coração de ânimo, de um bom ânimo. Celebre a Deus com tudo que você pode. Dê tudo que você tem, mais do que você não tem. Mas simplesmente estabeleça algo para Deus, e você vai ver o seguinte: Deus vai bradar do céu. Deus vai gerar uma restauração. Deus está dizendo para nós nesta noite: o poder de recomeçarmos não está no homem, o poder de recomeçarmos está nele. É Ele que prepara esse caminho, é o Senhor que estabelece as coisas que nós precisamos neste tempo. E eu termino esta palavra dizendo, queridos, nós estamos como igreja olhando para um cenário em que nós somos uma pequena parte de um todo. E ser a pequena parte de um todo não significa não ser nada. Às vezes nós somos tudo. Às vezes nós somos a maioria. Às vezes nós somos a única parte boa de toda a história. Que às vezes a gente pensa: mas eu sozinho? Sim, se você começar por você, Deus vai mudar o cenário aonde você está plantado. Deus vai mudar o cenário aonde você está introduzido. Deus muda a tua história, teu casamento, teu trabalho, tua família. Deus muda os ambientes, porque Ele ama. Ele ama os que chegam na presença dEle em bom ânimo. Sabe, nós temos que chegar aqui e profetizar bênçãos na nossa vida.
O diabo não quer que você continue, mas o Senhor está dizendo: há uma nova história pronta para ser vivida. Há uma nova história pronta para ser vivida, sabe? E então nós estamos aqui, queridos. Eu dizia isso no primeiro culto, sabe? As coisas que estão para acontecer, uma coisa assim, eu ando tão agitado dentro de mim. Aí a pastora pergunta para mim: você está nervoso? Eu digo: nem sei o que eu sinto. Estou sentindo tanta coisa. Eu estou com medo. Eu estou feliz, eu estou animado, estou nervoso. É uma mistura de sentimento. É uma sensação de incapacidade, de impotência, que, sabe, às vezes isso quer dominar a gente. Porque a gente está falando: a gente está indo para um novo espaço. É verdade. A gente está indo para um novo espaço. Para quê? Para dizer que a gente pode colocar num culto só todas as pessoas da igreja? Que legal. Que bacana isso. Mas eu entendo que Deus está nos levando para vivermos algo completamente novo. E nesse lugar que o Senhor está nos levando, não cabe levar o passado. Nós temos que honrar o passado. Nós temos que ser pessoas de reconhecimento do passado. Mas nós temos que entender que o que Deus está fazendo, a unção que Ele está gerando nesse novo tempo, não é a mesma unção que foi gerada lá atrás. Então as minhas experiências, sabe, as minhas ferramentas, eu sei que eu tenho uma caixa de ferramentas e eu estou pensando comigo: eu vou usar essas ferramentas todinhas lá. E Deus está dizendo: não serve, é obsoleto, não tem mais validade. Você não entendeu ainda. Tudo que você precisa não está aqui. Tudo que você precisa está desse outro lado. E aí eu entendo, queridos, que eu preciso experimentar uma coisa que não é muito confortável: você recomeçar de novo, acreditar de novo, sabe, esperar de novo, para que tudo aconteça não do teu jeito, mas do jeito daquele que abre o caminho no deserto. Abrir o caminho no deserto é a função de Deus, andar no caminho é a nossa função. E Ele não só abriu um caminho, Ele acendeu a luz, dizendo: ninguém anda em trevas, vocês não vão dar cabeçada. Mas eu digo: é tão difícil. É nessa hora que você pensa: puxa, podia. E Deus está falando: não tem. Começar, recomeçar, viver o recomeço exige de nós tudo. E é por isso que muitos, milhares, não entraram na terra prometida. Porque Deus exige de nós não é uma parte, é tudo. Você vai ter que deixar do outro lado e passar você e a sua casa, sua família, esperando que, chegando desse lado, tudo comece a ser provido por parte daquele que te chamou para viver o novo de novo. Talvez, queridos, nesta noite nós estamos preocupados com as coisas que estão por acontecer na nossa história. E Deus está dizendo: nesse novo ambiente, essa preocupação não vai ter lugar. Porque Deus está nos colocando num lugar de reconhecimento, de honra, de restituição. Então todo esse medo que me vem durante os dias, e amanhã é o dia D, é o dia que a gente vai pegar aquele molho de chave na mão, que a gente vai chegar naquele lugar e jogar óleo lá dentro, antes de botar um prego, qualquer coisa, de passar a vassoura no chão, a gente vai ungir aquele lugar. A minha oração com os pastores que vão estar lá e os irmãos que quiserem, eu vou postar no grupo, você ficar à vontade para estar lá conosco, é entender o seguinte, queridos: nós precisamos aprender de novo. Porque nesse novo ambiente que Deus preparou para nós é um lugar de abrigo. Nós vamos recepcionar pessoas machucadas pela igreja, líderes que abandonaram seu chamado por conta de frustrações, pastores que nunca mais subiram numa plataforma para pregar a palavra de Deus a uma igreja física, porque simplesmente foram decapitados, foram atrofiados. Nós vamos receber pessoas de todos os tipos, e eu penso comigo: Senhor, como alimentar essa multidão? Como gerar cura ao coração delas?
Porque às vezes a gente se preocupa, nós vamos gastar tanto. Irmãos, eu já nem me preocupo mais, porque eu não tenho. Vou me preocupar com o que eu não tenho. A gente tem que se preocupar com o que tem, não é verdade? Vou me preocupar com o que eu não tenho. Já viu aquela expressão, depois que o leite derramou, você vai se preocupar com ele? Não, só limpa a bagunça. Eu estou preocupado, queridos, exatamente em ser a igreja certa, no lugar certo para esta cidade. Sabe, eu entendo que eu preciso me desatrelar do passado, eu preciso, sabe, confrontar os meus problemas, eu preciso encarar o que está por vir, eu preciso, sabe, largar as coisas deste lado para viver o ciclo de novo. Então amanhã, dia 31 de maio de 2021, exatamente esse dia no calendário nosso, mas já no calendário de Deus já aconteceu. Deus está olhando o nosso coração, Deus está olhando o seu coração, Deus está olhando as minhas intenções, as suas intenções, e sabe o que está preparado para nós? O melhor está preparado para nós. Esta é a hora que nós temos que nos levantar. Esta é a hora que nós temos que entender, sabe, Deus está fazendo algo novo na história desta cidade. Chegou a minha hora, chegou a minha vez, chegou o momento da minha casa, da minha família, chegou o meu momento. Sabe, não é tempo de eu ficar desmotivado, desanimado, desencorajado. Agora é hora de ir para onde? Para cima. Agora é hora de ir para cima. Agora é hora de nós olharmos para os nossos e dizer assim: ei, deu férias, coletiva acabou. Nós vamos viver o que Deus tem para nós nesta cidade. Nós vamos ser boca de Deus nesta cidade. Nós vamos ser canal de Deus nesta cidade. Eu tenho profetizado nesta igreja, Deus vai levantar homens e mulheres que serão prósperos financeiramente. Eu tenho falado que nós teremos pessoas que serão milionárias dentro da igreja. Não para serem os bambambãs, porque eles não sabem, mas eles serão os maiores investidores na missão, serão os maiores investidores nos trabalhos sociais, serão os que maiores vão investir na abertura de igreja, nos estados que nós vamos conquistar. Eles não sabem, mas Deus já sabe disso, e eu também. Então está tudo certo. São pessoas que vão crescer, são pessoas que vão acordar com uma ideia, e Deus vai abençoar, vai vir portas, e eles vão ganhar dinheiro com isso. Mas eles não vão ser infiéis, eles vão ser gratos, porque eles entendem, só Deus poderia abrir essa porta. Nós vamos ter pessoas que nunca falaram em público, mas quando elas abrirem a boca, elas vão mudar a atmosfera do lugar que elas entrarem, porque elas serão cheias do poder de Deus. Sabe, nós vamos ver ministérios sendo levantados, ministério de artes, ministério disso, ministério dos solteiros, dos casados, dos divorciados, dos viúvos, ministério para isso, ministério para aquilo. Meu Deus, mas para que tanto ministério, pastor? Porque a igreja precisa e a cidade necessita. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E eu tenho falado muitas coisas para muitas pessoas, não depende de mim. Deus vai usar você, Deus vai usar ele, Deus vai usar ela. E sabe o que vai acontecer? A igreja, ela precisa estar preparada. Essa é a tua hora, meu irmão. Essa é a tua hora, minha irmã. Esse é o nosso momento como igreja na cidade. Eu estou deixando o passado para trás. Eu estou encarando os problemas que precisam ser encarados. E eu vou lhe dizer, estou indo para lá morrendo de medo, mas estou num ânimo que você não tem noção. Eu não vejo a hora, irmãos. Eu não vejo a hora. Eu estou com dor de barriga faz 2 dias já. Depois vocês editam isso. Porque eu, quando fico muito nervoso, sabe, me dá um trem ruim por dentro. Eu fico assim, e sobe o elevador e desce o elevador, e eu fico mal, gente, mal. Mas eu estou numa expectativa, eu estou numa ansiedade, eu estou assim, sabe, numa coisa não mal, mas boa. Eu estou assim animado, eu estou dizendo, meu Deus do céu, nós vamos chegar lá e a coisa vai acontecer, nós vamos deixar aquele lugar lindo, nós vamos saber preparar a casa, nós vamos arrumar a mesa, porque muitos filhos estão vindo com fome, eles vão poder se alimentar, eles vão ter vestes limpas, eles vão ter uma cama para dormir, eles vão ter um remédio para curar suas feridas. Aquela igreja, nesse lugar, vai marcar a história desta cidade, e não sou eu, somos nós. Deus está nos levantando para viver um novo recomeço, e nós fazemos parte disso, porque Deus vai potencializar sua história.